Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo o Encontro Regional de Bauru, que é um momento onde os magistrados de São Paulo se reúnem para discutir medidas importantes, não só para a magistratura, mas para a própria sociedade. Estamos aqui ao lado de um dos grandes magistrados que esse Estado já produziu, Dr. Ettore Avolio, que é magistrado na cidade de Piracicaba e nos traz aqui grandes informações acerca de melhorar esse aparato judicial, não para o próprio judiciário, né, doutor Ettore, mas para a sociedade. Bom dia. Piracicaba é uma cidade bem relevante no Estado, né? E ela pode servir como uma espécie de balão de ensaio, de modelo para o resto do Estado e, por que não, para o país, né? E a gente tem descoberto, com a parceria com a Palmares, que temos boas saídas para solucionar esses gargalos que o judiciário tem, que é justamente a lentidão. E nós temos condições de termos um judiciário eficaz, rápido e inteirado com a sociedade, sem dúvida. Doutor Ettore, o senhor tem um projeto aí em parceria com a Palmares que tem tudo para conferir mais agilidade para um judiciário, na medida em que é possível, pelo projeto do senhor, reverter recursos de transação penal, de condenações, para o próprio judiciário, para emparelhar esse judiciário, que no final das contas, doutor Ettore, se volta para melhorar a sociedade, ajudando entidades beneficentes, educacionais. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e qual o volume que isso representa, por exemplo, para uma cidade de Piracicaba. Eu sou juiz do Juizado Especial Civil e Criminal de Piracicaba. E temos na parte criminal as transações penais que produzem uma verba considerável. E essas verbas nós remetemos às entidades beneficentes da cidade. Nesses últimos 3 anos, nós já revertemos aproximadamente perto de R$1 milhão para essas entidades. E o grande problema que a gente tem indagado e conversado com a Palmares é por que não reverter parte dessa verba para o aparelhamento do próprio judiciário. Nós temos um entrave no Estado de São Paulo que há uma indicação da Corregedoria para não fazer isso, então não é feito. Mas o próprio CNJ autorizou, ou seja, não bem autorizou, disse que é correta esta transferência, desde que haja uma lei própria autorizando. O Estado de Goiás, por exemplo, tem essa faculdade de fazer a transferência de parte dessa verba para o aparelhamento do judiciário. E nós sabemos que uma das causas determinantes da lentidão da justiça é o aparelhamento ruim que nós temos, apesar dos esforços das nossas presidências, das gestões dos mandatos nossos. Mas nós temos esse problema. Hoje, as verbas são vinculadas, como sempre foram, e às vezes o fórum não tem R$100 para comprar, para arrumar um equipamento. Quebrou um computador, às vezes não... Quebrou uma impressora, não dá para arrumar. E esta seria uma saída interessante. Ou seja, encaminhar à presidência do tribunal um estudo elaborado com base nesse parecer do CNJ, voltado para o Estado de Goiás, e isso ser encaminhado à Assembleia Legislativa e acabar acontecendo uma autorização legal para que os juízes de varas criminais, em especial do Juizado Especial Criminal, possam transferir parte do recurso para o aparelhamento. Isso já está na mão da Palmares, a Palmares é que está encabeçando esse processo, e eu tenho a impressão que, se vingar, vai ser de grande proveito para a magistratura paulista. Mesmo porque parece ser uma coisa muito lógica, doutor Ettore, na medida em que, se o judiciário é mais bem equipado, ele pode julgar mais, e há um número muito grande de processos aguardando o julgamento, é natural imaginar que essa verba que foi em 3 anos na cidade de Piracicaba, de aproximadamente R$1 milhão, é correto, acho que imaginar um raciocínio lógico, de que essa verba tende a crescer. Sem dúvida. Dá para dividir para o judiciário e também beneficiar ainda mais as entidades beneficentes. Sem dúvida. Por exemplo, em sede de juizado especial, um sistema que funciona muito bem é a filmagem das audiências para que mais audiências sejam feitas num dia. Esse equipamento, ele não é fornecido pelo tribunal, então nós temos que adquirir ou do bolso, os juízes normalmente adquirem do bolso,
ou alguma doação especial. Se essas verbas pudessem ser repassadas, nós teríamos como aparelhar o Estado inteiro de maneira eficiente para um julgamento mais rápido, ou seja, audiências ocorreriam em menos tempo e muito mais audiências e muito mais processos findariam em um tempo mais curto. E frisando, doutor Héctor, em momento algum não se está pedindo dinheiro para o juiz. De maneira alguma. Ao contrário, é para melhorar essa estrutura que serve à população. Quer dizer, no final das contas, talvez o proveito seja até maior do que encaminhar dinheiro para uma entidade beneficente. Eu acho que há um espaço para tudo, né? Em Piracicaba, por exemplo, nós aparelhamos com o dedo do GECRIM o pronto-socorro municipal, que estava muito carente. Comprou vários equipamentos para atender emergências. Esses equipamentos já salvaram muitas vidas em Piracicaba, a gente tem esse relato. Isso é uma alegria, o judiciário poder agir positivamente numa cidade. E se considerar que é uma cidade do interior, isso tem uma repercussão muito importante para a imagem do judiciário. Não só para a imagem, doutor, mas para a própria população. Porque parece ser um caminho sem volta, essa proximidade do juiz com o cidadão, que no passado era tido como quase intransponível, o juiz era tido como uma figura inalcançável, mas não passava de um dos mitos, né? Afinal de contas, o juiz ele é para uma cidade a maior autoridade, quase, onde os direitos das pessoas verdadeiramente são assegurados. É o último recurso que um cidadão tem, né? Quer dizer, tornar essa via de acesso mais rápida, mais fácil e mais eficiente, parece ser de uma grande valia, não só para essa pessoa individualmente, mas para toda a coletividade, na medida que diminui litígio, diminui criminalidade, assegura a saúde, como o senhor bem disse, às vezes o cidadão precisa de um remédio e se não é um juiz forte, um juiz independente, ele não consegue fazer valer o direito dele, apesar de estar na Constituição. Exatamente. Agora, essa proximidade, juiz-sociedade, que é inevitável, ela tem um aspecto positivo e outro não. O juiz, antigamente, eu estou numa carreira há 16 anos, e quando eu ingressei na carreira, ainda tinha essa imagem. E antigamente mais ainda, o juiz era imensamente respeitado pela distância, porque era temido. Hoje não tem mais essa barreira, mas o juiz tem que se apresentar de uma maneira muito respeitável e de maneira positiva, ou seja, ele se mostra não só um julgador, mas alguém que traz uma influência positiva na sociedade. Esse repasse de verbas, por exemplo, ou as liminares importantes, ou a atuação em geral rápida e eficaz, são pontos que fazem com que o juiz seja respeitado pela sociedade, apesar da proximidade. Tá certo. Doutor Héctor, foi um prazer muito grande tê-lo em nosso programa, um magistrado de escola como o senhor tem, objeto de grande admiração, não só dos seus pares, os outros magistrados, mas também da população. Queria parabenizar o trabalho do senhor e agradecer muito a colaboração do senhor com o nosso programa. Eu agradeço a oportunidade e transmito aqui assim, meu agradecimento ao Dr. Calandra, Paulo Dimas, Roque Mesquita, Fernando. Eles foram pessoas que fizeram uma gestão maravilhosa da Pamar e certamente esse trabalho vai ser continuado. Muito obrigado. Uma vez mais, muito obrigado, doutor Héctor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.